Então, bom dia a todas, todos, todes, sejam bem-vindas aí, bem-vindos e bem-vindes a mais esse Saiba Mais, né, no formato de webinário. Nós aqui somos da equipe de orientação educacional do Serviço de Apoio ao Estudante. Eu estou usando máscara porque eu estou no serviço, a gente está fazendo o retorno, né, presencial, e aí esses cuidados a gente tem que manter um protocolo, né? Então, eu sou a Maria, sou orientadora educacional, e hoje nós estamos aí com uma convidada que já é da casa, que já esteve nessa modalidade de apresentação, né? Que é a professora Andréia, que eu vou apresentar ela mais formalmente. Mas antes eu vou passar algumas orientações, né, alguns informes para vocês. Então, assim, durante a apresentação da professora, pode ser feito perguntas pelo chat, vocês podem ir colocando questões aí que a gente vai coletando e depois, lá no final, quando a gente abrir para a discussão, a gente vai também sinalizando essas perguntas, ou acho que a professora também trouxe que pode ser feito durante a fala, e qualquer coisa, se a gente tiver muitas perguntas, a gente vai deixar mais para o finalzinho. Então, a gente tem a previsão de mais ou menos 1 hora de fala e uns 30 minutos para discussão e perguntas, dúvidas, enfim. Então, o nosso encontro está sendo gravado, posteriormente ele vai estar disponível nas nossas redes sociais, e a gente já aproveita para fazer o convite para vocês acompanharem aí as próximas atividades, os próximos eventos dessa semana ainda, e das próximas semanas. Também colocamos à disposição o nosso serviço para as pessoas que precisarem de algum tipo de orientação, de estudos, de organização, e também com relação à carreira, vocês podem entrar em contato pelo nosso e-mail, que depois a gente vai deixar aí no chat. E é isso, agora eu vou passar aqui para a apresentação da professora Andréia. Então, a professora Andréia Maculano Esteves, ela tem graduação em Educação Física, especialização em Esportes Adaptados, pela Universidade Federal de Uberlândia, tem mestrado em Psicobiologia, doutorado em Ciências e pós-doutorado pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é professora da Universidade Estadual de Campinas, na Faculdade de Ciências Aplicadas e credenciada nos cursos de pós-graduação em Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo na mesma instituição, e programa da Faculdade de Educação Física da Unicamp, na área de concentração atividade física adaptada. É coordenadora do Laboratório de Sono e Exercício Físico da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp e tem experiência em pesquisa básica e clínica, docência e extensão na área de aspectos psicobiológicos, com ênfase em educação física, atuando principalmente nos seguintes temas: sono, distúrbios do sono, educação física adaptada e exercício físico. E é membro do Conselho de Educação Física do Comitê Interdisciplinar da Associação Brasileira do Sono. E hoje a professora Andréia vai falar, né, sobre a qualidade do sono e os impactos na aprendizagem do modelo remoto. Então, agora eu passo a palavra para a professora e vou seguir aqui à disposição, aqui dando suporte. Não estou sozinha, tem mais pessoas aí da equipe com a gente. E é isso. Então, gente, obrigada pela presença de todos aí. É com você, professora. Obrigada, Maria, pelo convite do SAI, para eu estar mais uma vez aqui com vocês, dando essa aula a respeito do sono, que é um tema que, conforme você disse, eu não tenho esse tempo todo, me coloca muito velha, mas é meio assustador, mas eu fiz desde o meu mestrado, comecei a estudar essa questão de sono, e como a minha formação, como você mesmo disse, é em educação física, a gente tenta trazer esse foco do exercício físico como uma forma de tratamento não farmacológica para os distúrbios do sono e também para a melhoria da qualidade do sono. Então, a minha pós-graduação a gente fez basicamente toda nesse sentido dos distúrbios do sono, em especial um distúrbio do sono que se chama movimento periódico das pernas, que é a pessoa que é aquela que chuta à noite e que tem um incômodo muito grande na perna durante o período da noite, e a gente fez o tratamento com exercício físico nisso. E aí, é um tema que eu
adoro estudar, meus olhos brilham quando eu falo de sono, vocês vão ver que eu me empolgo pra caramba para falar de sono. Trouxe para a Unicamp, quando eu passei no concurso aqui na FCA, essa área de sono, eu entrei na vaga de esporte adaptado, que é a disciplina que eu leciono, mas eu tenho uma eletiva de sono, que todo ano eu dou, e essa eletiva de sono que eu consigo captar os alunos para pós-graduação também, porque a gente consegue dar esse link do esporte com o sono, a influência, quanto dormir bem, que todo mundo acha que sabe, e com essa pandemia, eu acho que o olhar de todo mundo voltou bastante para a questão do sono, de quanto a qualidade do sono pode impactar no nosso dia a dia, na nossa qualidade de vida. Então, a gente estuda bastante isso no laboratório, aqui no LASEF, aqui em Limeira, o laboratório, tem os alunos de pós-graduação, de iniciação científica, que fazem os estudos relacionados a sono e essas características em diversas populações. Então, a gente trabalha com atleta, a gente trabalha com pessoa com deficiência, a gente trabalha com atletas amadores, a gente tem trabalho assim, em modelo experimental, então a gente tem uma gama de estudos relacionados a isso. Mas, principalmente, ver a influência do exercício físico como uma forma de melhorar a qualidade de vida, melhorar o sono e os distúrbios do sono. Então, o que eu trouxe para vocês aqui hoje é uma conversa, basicamente, falando um pouquinho do sono, das características do sono, de como tem que ser um sono, um padrão de sono legal para a gente ter uma boa qualidade de vida, a gente ter um período de vigília pós-sono ideal para a gente não estar sonolento, cansado, e, com isso, trazer também um pouquinho dessa questão do ensino remoto. Então, eu vou falar um pouquinho mais de sono aprofundado, para vocês terem uma ideia geral, para a gente poder puxar para a nossa atualidade. Conforme a Maria já disse para vocês, a gente pode ir parando ao longo, se tiver surgir dúvidas, vocês já podem ir perguntando, e se a gente perceber que vai segurar muito, aí a gente deixa para perguntar no final. Então, a gente tenta assim. Só que eu não vou conseguir ver as perguntas de vocês, aí vocês vão ter que me ajudar com isso, porque a partir do momento que eu colocar a apresentação, eu já não consigo olhar. Posso colocar a apresentação? Pode sim. Você me fala se está tudo ok. Eu vou pôr ela inteira, porque normalmente a outra está dando errado para mim, não sei por quê. Mas vamos ver se vai dar certo. Na hora que aparecer, vocês me falam, tá? Está aparecendo aqui já. Tá. Eu vou só mudar o modo apresentado, porque deve estar aparecendo com aquele slide do lado para vocês. Isso. Agora tá certo? Agora apareceu o slide inteiro. O slide inteiro. Ixi, deu algum errado aqui, peraí. Agora tá o slide inteiro, né? Sim, agora sim. Tá certo. Então tá. Então vamos começar. Então a gente vai falar da qualidade do sono e os impactos, né, na aprendizagem do modelo remoto. E para a gente começar a falar de sono, a gente tem que falar de ritmos biológicos, porque a gente sabe que o nosso organismo, ele é regido por vários ritmos, então vários padrões se repetem ao longo das 24 horas no nosso organismo, e esses ritmos internos, eles têm uma característica periódica e que estão relacionadas a algumas funções do nosso organismo. E entre esses ritmos, a gente chama atenção para um que é muito importante, que é o sono. Então, o sono, ele tem uma característica rítmica, a gente sabe que ele acontece, e a gente chama ele de ritmo circadiano. Por que circadiano? Porque ele acontece a cada 24 horas, aproximadamente 24 horas. Mas algumas funções do nosso organismo, elas têm características rítmicas, só que elas não são dentro de 24 horas. Então, vocês podem escutar também alguns ritmos que são chamados de ultradianos, que são ritmos que têm características menores que 24 horas, igual inspiração, expiração, a questão de batimento cardíaco. Então, tudo isso é ultradiano, demora menos do que 24 horas. E a gente tem os ritmos infradianos também. O ciclo menstrual é um exemplo de ritmo infradiano. Produção de plaquetas no sangue também é outro exemplo de ritmo infradiano. Então, a gente tem as características. Mas a gente chama bastante atenção, hoje a gente vai chamar, na verdade, bastante atenção para o ciclo vigília-sono. E o que seria esse sono? Como que a gente pode caracterizar o sono? O sono, ele pode ser definido como um estado de imobilidade, com uma grande redução da responsividade, que pode ser distinguida do coma ou da anestesia por apresentar essa reversibilidade, ou seja, se você olha para uma pessoa que está dormindo e uma pessoa que está em coma, as duas vão ter a mesma característica. A única diferença é que a pessoa que está dormindo
Você vai lá dar uma cutucadinha nela, ela vai despertar. E a pessoa que está em coma, a gente não consegue trazer ela para o ambiente. Então, a grande diferença visual, visualmente, elas não têm diferença, a única diferença justamente é essa. E para que o nosso sono aconteça, algumas coisas têm que acontecer no nosso organismo para a gente ter esse sono, esse start do sono. E a gente pode dizer que as principais características que ajudam e auxiliam a gente iniciar o sono é a temperatura corporal, o cortisol e a liberação de melatonina. Eu acho que todo mundo já ouviu falar da melatonina. A melatonina, ela é bem famosa. Eu falo que melatonina cura até unha encravada. Se você joga melatonina na internet, resolve tudo. Se tomar um comprimidinho de melatonina, ele é milagroso. E como que funciona isso da melatonina? Não sei se eu consigo colocar o apontador aqui. Me fala se ele está aparecendo, gente, para vocês. O apontador tá? Sim, está aparecendo. Tá. Então, a gente tem, para iniciar o nosso sono, a gente tem a relação da temperatura corporal, ou seja, a nossa temperatura corporal, para iniciar o período de sono noturno, a gente tem que ter essa redução da temperatura corporal. E a nossa temperatura corporal, ela também tem um ritmo biológico, que ela tem 2 momentos de queda no nosso organismo, que ela reduz. No período da noite, início da noite, por volta das 7, 8 horas da noite, ela já começa a ter essa queda, e essa queda da temperatura corporal é essencial para a gente iniciar o sono. Um outro momento que a gente também tem uma queda de temperatura corporal é meio que logo após o almoço, que é aquela preguicinha, aquele soninho que a gente tem pós-prandial, tem uma relação fisiológica muito grande, porque é um horário que a gente tem uma redução da temperatura corporal, e a gente chama de gatilho para o sono para pessoas que trabalham no trabalho noturno, porque é o momento que você consegue induzir o sono, ela está mais predisposta a conseguir dormir. E isso é acentuado normalmente por conta do almoço, da alimentação. Então, a gente ainda tem a gente chama de efeito feijoada, essa acentuação dessa necessidade, dessa vontade de dormir nesse momento do dia. Então, a queda da temperatura corporal é muito importante para o gatilho do sono. Outra coisa que é muito importante para o gatilho do sono é a liberação da melatonina. E a melatonina, acho que todo mundo já deve ter escutado falar alguma vez, a gente precisa do escuro para a melatonina ser liberada. Então, claridade total, é muito difícil, isso atrapalha totalmente a liberação da melatonina. Então, um ambiente propício para que a gente tenha esse ciclo da melatonina perfeito é um ambiente escuro. Então, a gente precisa da escuridão para a liberação. Por que, então, que a gente vai falar lá na frente, a gente teve muita alteração de ritmo e problemas de ritmo justamente por conta disso. E a gente vem tendo muito isso ultimamente por causa disso. Telas de celular, telas de computador, televisão no quarto, tudo isso influencia nessa liberação da melatonina e influencia no nosso gatilho para o sono. Então, aquele celular que a gente está deitadinho na cama antes de dormir, mexendo no WhatsApp, futricando no Instagram, com essa tela aqui pertinha do rosto, eu, por exemplo, que sou míope, meu celular, se eu estou sem lente, ele está aqui, grudadinho no meu rosto, para eu poder enxergar. Essa claridade, ela pode influenciar muito no início do teu sono. A gente chama de latência do sono, que é o período entre você deitar e começar a dormir. Então, essa liberação da melatonina com escuro também auxilia bastante no nosso start para o sono. E o cortisol tem que estar baixinho. O cortisol, ele tem que estar alto na hora que a gente está acordando, porque aí a gente tem esse pico de cortisol e a gente desperta bem. Se o cortisol está alto aqui por algum motivo estressante, é sinal que alguma coisa não está legal. Então, a gente tem que ter esse cortisol baixinho no início do sono, e o cortisol ele vai aumentando para ter o máximo dele no momento que a gente acorda. 5, 6 horas da manhã é o momento que o cortisol está no máximo. Então, a gente precisa desses 3 fatores para a gente conseguir ter uma qualidade, um início de sono apropriado e para que a gente consiga também ter esse descanso que a gente tem ao longo dessas horas de sono que a gente normalmente tem, e que eu vou falar para frente, que a quantidade é muito importante também ser levada em consideração a individualidade biológica da pessoa. E quais são as funções que a gente tem? Para que serve o sono? Eu durmo, meu cérebro desliga? Não, meu cérebro, na verdade, ele está tão ativo quanto eu estou aqui nesse momento. Então, a gente tem áreas cerebrais que estão em total função, em atividade, para que a gente tenha essas funções relacionadas ao sono, que é a função restaurativa, conservação de energia,
consolidação da memória e relação com o sistema imune. Então, isso tudo acontece durante o sono. O sono, ele propicia todas essas funções para a gente. Ele restaura mecanismos do nosso organismo que foram gastos durante o dia. A gente consegue conservar energia durante o sono para ser gasta no dia seguinte. Tem uma fase do sono que é muito específica e que é muito importante e que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, que é a consolidação de memória. E o nosso sistema imune, ele precisa muito passar pelas fases do sono para a gente ter esse controle do sistema e essa proteção das doenças. Tanto é que existe uma relação muito grande de quantidade de sono, da pessoa ser privada ou não de sono, com a vacinação. Se você é uma pessoa, e já tem estudos publicados relacionados falando justamente isso, pessoas que são privadas de sono e vão tomar uma vacina, a chance dessa vacina titular dela pegar, vamos dizer assim, é bem menor de uma pessoa que teve uma boa noite de sono. E a noite seguinte de sono também é fundamental que essa pessoa tenha uma boa noite de sono, para que a gente tenha essa vacina de uma forma completa. Então, vocês conseguem perceber que o sono está relacionado a tudo que a gente faz durante o dia, ao bem-estar nosso durante o dia. Então, nosso bem-estar está totalmente relacionado à boa qualidade de sono. E o que é? Eu falo que esse gráfico é uma foto de um período de sono da gente. E a gente consegue ver que, isso que eu falei para vocês, que o nosso cérebro está em total atividade na hora que a gente está dormindo, a gente consegue visualizar aqui. Como que a gente consegue visualizar uma noite de sono de uma pessoa? É a polissonografia, que é o exame do sono que a gente faz no Instituto do Sono, em laboratórios, né, de sono, e a pessoa passa a noite. Eu acho que vários de vocês, na época do Globo Repórter, já teve várias reportagens no Instituto do Sono lá de São Paulo, foi onde eu fiz minha pós-graduação, meus experimentos aconteceram todos lá. Então, a pessoa passa a noite lá. Então, ela vai para lá, coloca uns eletrodos em áreas específicas da cabeça, para a gente justamente conseguir captar as ondas cerebrais que acontecem durante as fases do sono. Então, a gente só não deita, o sono não é só deitar e dormir, a gente tem fases, e cada fase do sono corresponde a restaurações diferentes, vamos dizer assim, do nosso organismo. Então, esses eletrodos colocados em locais certos, né, pontuais, eles vão captar a onda cerebral daquele local e daquele momento. Então, a gente tem, entre os estágios do sono, a gente, quando deita, a gente começa pelo estágio 1, 2, 3, aqui é fundido, tá, gente? O 3 e 4, eles são caracterizados como um só, porque essa figura é mais antiga, mas eu gosto muito dessa figura, que ela mostra uma foto bem legal de como funciona o nosso sono. Então, esse estágio 3 e 4, que hoje ele é chamado somente de estágio 3, é chamado de sono de ondas lentas. O que vocês conseguem perceber aqui? Que a nossa onda cerebral, quando a gente está acordado, ela é bem rapidinha, então ela tem uma rápida frequência e baixa amplitude, ela é rapidinha e curtinha. Conforme a gente vai dormindo, vocês conseguem perceber que a nossa onda cerebral vai aumentando de tamanho. Quando a gente entra no sono de ondas lentas, que é chamado também de sono profundo, a gente tem uma onda bem grandona, então ela tem uma baixa frequência e uma alta amplitude. E a gente tem o quê? O primeiro terço da noite, a gente tem mais esse sono de ondas lentas. No segundo terço da noite, a gente tem mais esse sono REM, que é o sono do movimento rápido dos olhos. Eu acho que em bebês vocês vão conseguir perceber bastante isso e lembrar bastante disso. O bebê, quando está dormindo, vocês já perceberam que o olhinho dele fica mexendo de um lado para o outro? Com adulto também acontece isso, mas em bebê a gente consegue visualizar mais. E o que é isso? Esse movimento rápido dos olhos é um movimento específico, é uma característica, vamos dizer assim, específica dessa fase do sono, que é o sono dos sonhos, é o movimento rápido dos olhos. Essa fase do sono REM, que é o sono dos sonhos, ela tem mais uma característica de restauração cognitiva. Essa consolidação da memória que eu falei para vocês, ela acontece especificamente nessa fase do sono. A grande maioria dela acontece nessa fase do sono. E a gente percebe que essa fase do sono, ela acontece no segundo terço da noite, a maior predominância dela. Não é que ela não acontece antes, ela até acontece, mas ela tem uma maior densidade mais para o final da noite. E vocês vão conseguir enxergar isso e perceber isso no que eu vou falar agora. Vocês já perceberam que, normalmente, a gente acorda no meio de um sonho? Porque a gente tem uma maior densidade de sonho no final da noite. E a gente só consegue lembrar de um sonho se a gente acorda no meio desse sonho. E aí vocês vão perguntar, André, eu não sonho. Mentira. Todo mundo sonha, todo mundo passa por essa fase do sono.
Só que a gente precisa acordar, tem um micro despertar que a gente nem percebe que teve no meio desse sonho, para a gente poder lembrar. E a gente sonha a noite inteira, nesses momentos que a gente passa por essa fase. Mas, normalmente, o sonho que a gente lembra na hora que a gente acorda, que seja bom ou ruim, independente, tem aqueles que a gente acorda até falar, eu não queria ter acordado, estava tão bom esse sonho, né? A gente lembra do último, que é o que a gente despertou. Aquela noite que a gente tem vários sonhos, que a gente fica uma noite ruim, que a gente não sabe o que aconteceu, significa o quê? Que não é legal. Ah, eu sonhei muito a noite inteira. Isso não é legal, eu ter sonhado muito a noite inteira. É sinal que você acordou muito a noite inteira, ou seja, teve muito micro despertares durante a noite. Que não é legal. O legal é você passar por essas fases de sono sem ter esses despertares. Você passa por essas restaurações sem precisar despertar. E uma característica muito importante que a gente tem nesse sono de ondas lentas, que é o estágio 3, é a liberação do hormônio do crescimento. O GH, o pico de liberação dele acontece durante esse estágio 3. Então, vocês já conseguem perceber aqui a importância que é o sono. O sono não é só deitar e dormir, a pessoa desligou, está dormindo. Não, o cérebro dela lá está pulando o tempo inteiro, as ondinhas cerebrais bombando, para justamente a gente ter todo esse tipo de restauração. E por que vem o cansaço no dia seguinte, por uma noite de sono mal dormida? Justamente por isso, essas interrupções que a gente tem ao longo da noite e que atrapalham essas funções tão importantes que o sono nos traz. E qual é o grande problema do distúrbio do sono? Justamente esse, porque o distúrbio do sono, ele afeta essa arquitetura que o nosso sono tem que ter. Então, a gente tem aumento de despertar, a pessoa aumenta a sonolência, a pessoa demora muito para dormir, que é o caso da insônia, a pessoa tem apneia, que é aquele ronco, ela acorda várias vezes, então isso tudo acaba interrompendo essa arquitetura que tem que rolar redondinha, para que a gente tenha uma boa qualidade de vigília, de qualidade de vida no dia seguinte. Durante o sono também, a gente movimenta de lado o tempo inteiro, isso justamente por acomodar mesmo o teu organismo, de tipo, ficar muito tempo de um lado só, você acaba pressionando e involuntariamente você acaba se movimentando por causa disso. A gente tem liberação de neurotransmissores em momentos específicos, dependendo do sono que a gente está tendo. A gente tem esses movimentos oculares e a gente tem a atonia muscular, que é muito importante. E por que a atonia muscular é muito importante? Porque conforme a gente vai dormindo, a nossa musculatura vai diminuindo o tônus muscular, a gente vai relaxando. No que a gente vai relaxando e a gente entra no sono REM, que é no sono dos sonhos, o que acontece? Uma atonia total da musculatura. Nossa musculatura desliga. E por que vocês acham? Por que essa musculatura desliga? Alguém consegue chutar para mim? Escreve aí no chat. Por que nosso músculo se desliga na hora que a gente está sonhando? Meio que óbvio, né, gente? Responde alguém para mim. E Maria me ajuda falando o que escreveram aí. Ou abre o microfone, gente. Fiquem à vontade. Quero ninguém tímido, não. Não? Chutar alguém? Oi, tudo bem? Oi, pode falar. Eu acho que é porque senão a gente vai fazer alguma ação, pode bater em alguém, não sei. Isso aí, a gente vivencia o sonho que a gente está tendo. Então, o nosso organismo... Como é seu nome? Sofia. Oi, Sofia, obrigada. A gente vivencia o sonho, você está certíssima. Então, a gente desliga a musculatura justamente para isso, porque se eu sonho que eu estou movimentando meu braço, eu vou dar um murrão quem está dormindo do meu lado. O que, por um lado, é uma desculpa muito boa para quem estiver com raiva de quem está do lado e aproveitar esse momento. Existe um distúrbio do sono que chama distúrbio comportamental do sono REM, que essa pessoa justamente não tem essa atonia muscular, ela tem uma alteração que ela não tem essa atonia muscular, e ela vivencia o sonho dela. Então, traz um transtorno muito grande, porque no momento que essa pessoa começa a vivenciar o sonho, o que ela faz? Ela acorda, e aí ela tem uma quebra nessa arquitetura perfeita do sono que eu falei que a gente tem que ter. E aí, passando um pouquinho para frente, eu falei já desses estágios do sono para vocês, aqui é só um resumo, a gente tem uns períodos, porcentagens que a gente fica em cada momento do sono. Então, o estágio 1 do sono, que é aquele mais superficial, que a gente está começando a dormir, tá, aquilo vai, não vai, a gente fica pouquinho, de 2% a 5%. O estágio 2 é um sono mais de ligação, vamos dizer assim. Porque como a onda cerebral dele é meio termo, vocês podem ver aqui, ele é um sono de ligação para ir para o sono de ondas lentas, e aí você volta para ele, você vai para o REM. Então, ele é meio que assim, função restaurativa, assim, vamos dizer, ele não é
tanto assim, mas a gente precisa dele para poder transitar ao longo disso. E duas características são muito importantes que acontecem nesse, são específicas, que só acontecem de ondas cerebrais, que acontecem só nesse estágio 2, que são os fusos e os complexos K. E esse complexo K, ele também tem uma característica muito grande de segurar o nosso sono. Tipo, quando tem um barulho lá fora, o nosso cérebro meio que dá uma onda dessa, tem relações, assim, alguns estudos mostram uma relação que, tipo, para segurar para você não despertar. Então, ele tem uma função importante também no nosso sono. E a gente fica mais tempo nesse estágio do sono. O sono de ondas lentas, a gente passa 20 a 25 nele, e o sono REM também, mais ou menos, nessa porcentagem. E lembrando que a gente tem mais uma consolidação da parte física aqui, restauração muscular, e no sono REM mais a questão cognitiva. E aí a gente fica nesses ciclos de sono e passando por esses ciclos de sono REM e sono não REM a cada 90, 120 minutos. Então a gente deita, começa a dormir, e aí passa por sono de ondas lentas, vai e volta no 2, vai lá no REMzinho, volta no 2, deu 90 minutos, completou um ciclo. Aí, então, dependendo da quantidade de horas que você tem de sono, é a quantidade de ciclos de sono que a pessoa consegue ter. Então, a gente tem esses estágios, a gente passa, então, por esses estágios e por essas restaurações. Então, a gente tem a liberação do hormônio do crescimento, com a restauração muscular no estágio 1, 2, no estágio de sono de ondas lentas, e no paradoxal, a gente tem esses movimentos rápidos dos olhos, a atonia muscular, os sonhos e a consolidação da memória. Mas algumas coisas podem influenciar no padrão de sono. Vocês estão cansados de saber, e eu acho que a grande maioria já vivenciou todas esses fatores que podem influenciar no nosso padrão de sono. Então, eu vou chamar atenção para algumas coisas aqui, e aí eu falando, vocês vão percebendo isso e vão lembrar de situações. Idade. A gente sabe que a idade, ela sofre muita influência, o sono, na verdade, sofre muita influência em função da idade. O sono de e porque as necessidades da gente são diferentes ao longo da vida. Então, o que um bebê, um recém-nascido precisa é diferente, essa fase de vida dele é diferente de um adulto e de um idoso. Então, a gente passa por momentos diferentes de sono ao longo da vida. Um bebê, o que eu falei para vocês? Consolidação de memória acontece durante o sono REM. Hormônio do crescimento acontece durante o sono de ondas lentas. O bebê, ele dorme muito, e o bebê tem um sono polifásico. A gente vê que ele dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. E ele tem uma porcentagem muito alta. Ele não tem só aqueles 20% de sono de ondas lentas. Aquilo que eu falei para vocês é uma porcentagem de adulto jovem. Um bebê tem muito mais do que aquilo. Por quê? Ele é uma esponja, um bebê. Ele está aprendendo tudo que está acontecendo. E ele está no processo de crescimento absurdo. Então, ele fica muito tempo e ele precisa muito dessas fases de sono. Então, conforme a pessoa vai crescendo, esse bebê vai crescendo, essas necessidades nossas vão mudando. Um adolescente, por exemplo, ele tem uma característica que é bem marcante dele, que é gostar de dormir tarde e acordar tarde. E isso é uma característica que a gente passa por ela. Em algumas pessoas isso acaba sendo mais marcante, em outras menos. E isso é uma característica também que a gente vai puxar lá na frente, na hora que a gente for falar das questões da pandemia, de ensino remoto, que influenciou bastante isso na característica de ensino, de aprendizado, isso dessa necessidade de dormir mais tarde e acordar mais tarde, porque a pessoa, ela, na maioria das vezes, na verdade, não na maioria das vezes, mas a pessoa, ela faz isso não é porque ela quer, eu quero acordar tarde, eu quero dormir tarde. O organismo dela tem essa necessidade de dormir tarde e acordar mais tarde, para justamente passar por todo esse período de sono que ele tem que passar. E essas pessoas, normalmente, sofrem muito mais do que aquelas pessoas, e eu vou chegar um pouquinho ali na frente, no cronotipo, aquelas pessoas que preferem dormir mais cedo e acordar mais cedo. Dependendo do tipo de situação que ela vive também, né, no dia a dia dela. Mas a influência acaba sendo um pouco mais penosa, vamos dizer assim, para as pessoas que gostam de dormir tarde e acordar tarde. E vários de vocês devem estar concordando comigo com essa fala que eu estou fazendo. E o idoso? O idoso, as características do sono já são totalmente diferentes de um adulto jovem. O idoso, ele tem esses cochilos durante o dia, que muitos, se não tem uma vida social muito ativa, eles acabam cochilando mais durante o dia. Esse cochilo do dia acaba influenciando bastante no sono, a gente chama de sono âncora, né, que é o sono da noite. Então, ele tem mais despertares, ele fica menos tempo no sono REM, ele tem menos sono de ondas lentas, então ele tem umas características
bastante intrínsecas, que são da idade, justamente, e a presença de distúrbios do sono que podem acontecer com a idade também. Quando a gente fala de gênero, o gênero também influencia bastante, mas o gênero tem uma característica que influencia muito nos distúrbios do sono. A gente tem os distúrbios do sono que são mais presentes em mulheres e outros são mais presentes em homem. A insônia, por exemplo, é um distúrbio do sono que aparece mais em mulheres. A gente vê muito mais queixa de insônia em mulheres do que em homens. E a apneia já é o contrário, a gente já vê muito mais queixa de apneia em homens do que mulheres. Então, a gente percebe que tem uma característica de gênero bem forte aí nesses distúrbios do sono. O cronotipo, que eu vou falar agora para vocês, e tem uma força muito grande nisso que a gente vai discutir, que eu acho que vocês vão trazer perguntas em relação a isso, é o quê? É a característica que a pessoa tem, que a pessoa apresenta em relação ao bem-estar dela, em realizar tarefas, tanto tipo físicas quanto cognitivas. Quem são as pessoas matutinas? Eu me considero uma pessoa super matutina, e a gente tem questionários para vocês conseguirem detectar se vocês são vespertinos, matutinos ou indiferentes. Quem que é o matutino? Matutino é aquela pessoa que acorda 6 horas da manhã. Eu, por exemplo, estou acordando ultimamente 5h30. Tipo, o mundo é lindo, o céu tá azul, feliz e contente, bom dia. Mas eu, dando o meu exemplo, ontem, 9 horas, eu já estava babando no sofá e acordei meia-noite, de tipo, apagada. Principalmente quando você faz algum tipo de atividade física, que aí que a coisa, você capota mesmo, porque aí o sono vem com força. Então, assim, o matutino é esse, ele é do dia, ele gosta de acordar cedo, mas não vem pedir para eu pensar, fazer uma tarefa cognitiva 9 horas da noite. Eu não consigo fazer nada. 6 horas eu escrevo, que é uma maravilha. 9 horas da noite, esquece que eu existo. Não consigo pensar em nada. Se eu pego para fazer alguma coisa, eu sou peso morto. O vespertino já é o contrário, que é isso que eu comentei com vocês. O vespertino é aquele da madrugada, é aquela pessoa que adora dormir tarde e, em consequência disso, a vontade dele acordar, se ele dorme 8 horas, por exemplo, se ele dorme meia-noite, se ele dorme 1 hora da manhã, dependendo do grau de vespertinidade, vai dormir 3, 4, se deixar livre, se não tiver compromisso no dia seguinte, o problema é o compromisso no dia seguinte que acaba com a vida dos vespertinos, né? Ele vai querer acordar 10, 11 horas da manhã. Eu, Andréia, não lembro o dia que eu acordei 9, vou falar até 9, não vou deixar nem 10, porque 10 eu não lembro mesmo, 9 horas da manhã. Sábado, domingo, eu não sei o que é acordar 9 horas da manhã. Para mim, é um martírio eu ter que ficar na cama até 9 horas da manhã. Eu começo a mexer, eu falo, gente, eu tô perdendo meu dia. Porque o matutino tem essa visão de, tipo, quer fazer as coisas, acordar cedo e já entrar em atividade. O vespertino é aquele que, se você dá meio bom dia para ele, 8 horas da manhã, ele vai te vir com um pontapé e falar bom dia para quem? Porque para mim não tá nada legal. E ela vai despertando e meio-dia essa pessoa tá super feliz já. Então, assim, ela leva aquele tempo para acordar. Normalmente, os mais mal-humorados na manhã são vespertinos. É muito difícil você ter um matutino mais mal-humorado. Então, esse mau humor é uma característica da pessoa que ela não está assim de propósito, é uma característica fisiológica dela. E a gente tem que saber entender isso e dar tempo ao tempo para essas pessoas, tipo, entrarem no ritmo e acordarem para poder fazer o dia dela. Porque essa pessoa, se você pedir para ela fazer alguma coisa, algum trabalho 10 horas da noite, ela vai estar super bem, ela vai estar, na verdade, no melhor momento dela para escrever, para estudar, para fazer o que for. E existe muito isso de tipo, essas pessoas, na verdade, elas sofrem muito em função disso, porque dependendo do tipo de trabalho que ela faz, dependendo da faculdade também, se o curso, a maioria dos cursos, se a pessoa faz período integral, é de manhã e à tarde, e as aulas começam 8 horas, tem algumas disciplinas que são mais curtas, começam 10 horas, mas eu vejo isso muito nos meus alunos, que a disciplina começa às 8 horas, a maioria está desligada. Por quê? Porque essa é uma característica que é forte no período dos 18 aos 20 e poucos anos. Pessoas que são matutinas, extremas, esse questionário que eu falei para vocês, ele consegue classificar a gente. São algumas questões e ele dá classificação de matutino, matutino extremo, vespertino, vespertino extremo e os indiferentes, que são aqueles que conseguem se adaptar bem. A grande maioria da população, ela é indiferente, mas a gente tem esses dois extremos, que é por volta de 25%, então não é tão pouco assim. E aí, essas pessoas que são vespertinas, e isso acaba acentuando mais ainda, pessoas que são indiferentes nessa época da adolescência, elas acabam pendendo um pouquinho para a vespertinidade. E as pessoas
e são matutinas, quando ficam mais velhas, essas indiferentes, elas acabam pendendo um pouquinho mais para o lado da matutinidade, que os idosos, a gente percebe que eles gostam de acordar mais cedo. Pessoa mais idosa, que gosta de acordar tarde, você pode ver que ela teve um histórico de ser vespertina forte a vida inteira. Isso não se perde, então a gente consegue perceber isso também. Eu conheço pessoas mais velhas que gostam de acordar tarde, e acordar tarde de verdade. E aí você vai puxar o histórico, é aquela pessoa que a vida inteira gostou de acordar muito tarde, quando livre. E eu falo que sofrem justamente por isso, porque se a aula começa às 8 horas, se o trabalho tem que começar às 8 horas, e essa pessoa gosta de dormir 3, 4 horas da manhã, ela está o quê? Privada de sono diretamente. Então, influencia bastante isso na qualidade de vida dela. E é isso que a gente tem que tentar aprender e moldar uma rotina para se adaptar a essa característica individual. Outra individualidade biológica que a gente tem é a questão de horas de sono. Todo mundo fala que a gente tem que dormir 8 horas de sono por dia. A grande maioria da população é uma média populacional, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que a pessoa tem que dormir 8 horas por dia, porque a gente tem também pessoas que são curtas dormidoras e longas dormidoras. E pessoas que são curtas dormidoras, elas precisam de 5 horas, tem gente que precisa de 5, 4 horas. E é dela isso, o organismo dela fala que 5 horas, ela já passou por todas aquelas fases de sono, aquele ciclo dela de 90 minutos vai ser mais curtinho, ela faz em 60 minutos cada ciclo daquele, e ela ficou o dia inteiro bem, porque qual é o nosso termômetro para saber se a quantidade de sono que a gente está tendo é ideal? É o dia seguinte. Se eu não tenho sonolência no dia seguinte, se eu estou bem desperto, se eu estou bem durante o dia, consigo trabalhar bem, pensar, fazer tudo, minhas atividades, é sinal que a minha quantidade de sono está ideal e o meu sono está ok. Não tem nenhum problema acontecendo dele, nada atrapalhando minhas fases de sono. Então, o que acontece bastante? A mídia fala, a pessoa tem que dormir 8 horas por dia. Aí fica uma pessoa que é curta dormidora, começa a ficar preocupada. Eu tenho insônia, eu tenho problema de sono, porque eu só durmo 5, eu preciso dormir 8, mas espera lá. Essas 5 horas você está bem no dia seguinte? Se você está bem no dia seguinte, você não tem problema nenhum. Tá ótimo dormir 5 horas de sono por dia. Agora, se no dia seguinte você está super cansada, senão essas 5 horas estão poucas mesmo. Você precisa dormir mais. E aí você tem que passar a perceber e montar estratégias, ou correr atrás, se é algum tipo de distúrbio do sono, para melhorar esse tempo e conseguir aumentar esse tempo de sono que o seu organismo precisa para que você passe tenha uma qualidade de vigília ideal no dia seguinte. E aí a gente cai nos distúrbios do sono, que é um grande problema para a gente. Por quê? Porque 70%, alguns estudos já mostram isso, que 70% da população das grandes cidades, eles reclamam de algum tipo de distúrbio do sono. E aí, quando a gente fala de distúrbio do sono, a gente tem, mais de 80 tipos de distúrbio do sono que são categorizados. A gente tem a apneia, a gente tem, entre eles, os mais famosos e o que a gente mais encontra, na verdade, e a gente tem mais convívio. A apneia, eu acho que não existe uma pessoa que não conheça alguém que tenha apneia. E a apneia é aquela pessoa que ronca, do nada ela dá aquela parada de roncar, que quem está dormindo do lado fala, ufa, é a minha salvação, agora eu vou dormir. Aí ela fica uns 10, 15 segundinhos lá, paradinha, aí do nada vem aquele barulho absurdo, e aí volta tudo de novo, volta a roncar. E o que acontece nisso? O que é essa apneia? Lembra que eu falei para vocês que a nossa musculatura, ela relaxa quando a gente dorme? A apneia nada mais é do que quando eu relaxo a minha musculatura, eu vou colabar, eu vou fechar a minha via aérea aqui. E aí, o que acontece? Minha via aérea superior. Eu fechei aqui, parou de passar ar. Então, aquele silêncio maravilhoso está trazendo o quê para essa pessoa? Aí que mora o perigo. O silêncio maravilhoso é o perigo da apneia. Fechei a minha abertura, parei de circular oxigênio no meu organismo. Então, eu tenho uma baixa oximetria, ou seja, para de oxigênio para onde? Para o cérebro, para o coração, para os órgãos vitais. Normalmente, essas paradas respiratórias são de 10, 15 segundos. Tem gente que fica até mais de 15 segundos nessa parada respiratória. São 15 segundos sem o seu cérebro, sem seu coração, sem os seus órgãos vitais receberem oxigênio. Só que o nosso organismo é muito inteligente. A gente tem um tronco cerebral aqui, que é o centro respiratório, que ele fala, opa, volta a respirar, que senão o negócio vai dar ruim. Aí o que acontece? A pessoa vem naquele estrondo e volta a respirar. E o que piora? A obesidade piora isso?
Obesidade piora isso, porque a pessoa engorda, tem mais musculatura aqui, tem mais gordura para relaxar, aí vai e fecha de uma vez. Ah, a pessoa só ronca, ela não tem apneia. O que o ronco é? O ronco é quando é um passo antes de chegar na apneia, quando a pessoa está respirando e a via aérea está tremendo, assim, tremilicando. Então, o ar está passando turbulento, isso é o ronco. Então, o tratamento do distúrbio do sono, gente, é essencial. Se a pessoa, vivia a vida inteira com apneia, vai mudar nada na minha vida? Vai sim, porque a chance de você ter um infarto, ter um AVC, um AVE, a probabilidade é altíssima disso acontecer. O meu pai roncou a vida inteira. Era desses que fechava a porta do quarto do meu pai, fechava a porta do meu quarto e eu escutava o ronco do meu pai. E eu cresci com isso. Fui estudar sono, eu falo que casa de ferreiro, espeto de pau. Eu nunca consegui levar o meu pai para fazer uma polissonografia, isso porque eu tinha acesso livre para fazer isso, nunca quis. Meu pai, com 62 anos, teve um AVE. Ele fazia atividade física? Fazia, mas eu tenho muita certeza que grande parte que contribuiu para ele ter esse acidente vascular foi a apneia que ele teve a vida inteira. E aí, o que acontece? Homens roncam mais do que mulheres, mas mulheres, quando entram na menopausa, algumas pessoas que têm a mãe um pouco mais com idade, com mais de 50 anos, alguns hormônios de estrogênio, eles são importantes para dar uma freadinha nessa apneia, vamos dizer assim. Então, as mulheres passam a roncar. E aí, é nesse horário que os casais começam a dormir em camas separadas. Vocês conseguem até perceber isso. Porque, assim, a mulher, ela consegue escutar o ronco e aturar o ronco do marido por muito tempo. Mas na hora que a mulher começa a roncar, o marido, opa, tá roncando, tá me incomodando, atrapalhando a dormir. E o que o ronco traz também, além dessas paradas respiratórias? Cada parada dessa é um despertar. O que esse despertar faz? Fragmenta o nosso sono. A gente acorda e dorme o dia inteiro. Uma pessoa que tem apneia do sono é aquela que senta na frente do sofá já está dormindo. É aquela pessoa que conta vantagem e fala para você assim, nossa, eu deito e durmo rapidinho. Uma pessoa que deita e dorme rapidinho tem duas possibilidades para isso. Uma, que é aquela que deita e a latência de sono, que é entre deitar e acordar, é 1 minuto, é sinal que alguma coisa está errada, ela está privada de sono. O organismo dela tem tanta necessidade dela querer dormir, que ela deita e dorme rapidinho. Outra característica de quem deita e dorme rapidinho é quem, por exemplo, pratica atividade física e tem um sono muito bom. Não necessariamente, gente, quem pratica atividade física vai ter um sono muito bom se ela tem algum tipo de distúrbio do sono que a gente não consegue tratar só com atividade física. Eu trago atividade física como tratamento não farmacológico, mas alguns distúrbios do sono são tão graves que ela entra como coadjuvante na melhora da qualidade de vida, mas tem que ter um tratamento para aquele distúrbio do sono também. Então, a gente tem que ponderar tudo isso, sempre tem que ponderar. Mas uma pessoa que tem um sono bom, uma boa qualidade de sono, e eu dou meu exemplo, eu deito e durmo rapidinho, minha latência de sono é de 5 minutos. Eu falo que eu faço muito bem o que eu estudo, aprendi a vida inteira, eu sempre dormi bem e eu falo que eu estudo a coisa certa. Então, a gente tem que ver o histórico da pessoa. É aquela pessoa que tem sonolência durante o dia? Então, tem alguma coisa errada. Então, esse distúrbio do sono está afetando o sono dela. A insônia já é o outro problema, que é a pessoa que tem 3 tipos de insônia. Ela tem problema para iniciar, tem insônias de meio de noite e tem insônias de final de noite. A pessoa que deita e demora para começar a dormir. Tem as pessoas que deitam, dormem rapidinho, mas acordam no meio da madrugada, depois demora para voltar a dormir. E tem aquelas pessoas que acordam antes do que deveriam acordar e não consegue voltar a dormir. E ela está muito associada com a cabeça pilhada. Normalmente, a gente tem insônias que são transitórias, eu acho que todo mundo também já passou por isso, algum estresse, ou vai fazer uma prova muito difícil no dia seguinte, ou tem que dar uma palestra, ou tem que fazer uma apresentação, ou está passando por um momento estressante, tem que pagar uma conta e não tem o dinheiro. As noites de sono não são legais, porque a pessoa está com a cabeça muito focada em tentar resolver esse problema. Resolver o problema? Deita e dorme igual um bebê. Então, assim, são insônias que são transitórias, relacionadas a isso. Agora, se a insônia perdura, tem algum outro motivo que pode estar influenciando isso. Então, tem que ser buscado e investigado, né, para ver o que pode ser que está acontecendo. Síndrome das pernas inquietas e movimento periódico das pernas é aquele distúrbio que eu falei para vocês que eu fiz minha pós-graduação. São as pessoas que têm, sabe aquele que fica chutando o pé o tempo inteiro? Assim, aquela pessoa que fica mexendo o pé, tremilicando? Isso pode ser, isso normalmente piora à noite, na hora que escurece, tem um ritmo circadiano, esse incômodo nas pernas, normalmente piora à noite. E essa pessoa, na maioria das vezes, ela tem associado esse movimento periódico das pernas, a gente brinca que desgraça pouca não acontece, a pessoa tem um incômodo para começar a dormir, então ela tem uma insônia associada a isso, porque a perna incomoda e ela não consegue começar a dormir. Aí, no que ela dorme,
ela tem esses chutes, e cada chute ela desperta, aí a perna incomoda, aí vocês têm noção do transtorno que é a noite de sono dessa pessoa. E aí, a consequência é o dia seguinte, noite de sono mal dormida, sonolência durante o dia, cansaço, irritabilidade, tudo que traz uma noite de sono mal dormida. Bruxismo é pela pessoa que aperta aqui durante o sono, e aí ela tem que usar aquelas plaquinhas, então, para relaxar a musculatura. Sonambulismo é a pessoa que anda, dorme, e isso acontece numa fase específica do sono, que é o sono de ondas lentas. E o terror noturno também são aquelas pessoas que têm aqueles acordares meio perdidos, tipo terror mesmo, como se fosse... não é pesadelo, não tem esse conteúdo do sonho ruim, mas a pessoa acorda angustiada e acontece mais em crianças isso. E aí, o que acontece? Com esse cenário, a gente já deu essa introdução, que eu acho que eu demorei até demais. E não sei se alguém que tem dúvida, tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, para a gente começar a falar um pouquinho? Tem algumas perguntas aqui, tá, André? Posso colocar? Pode falar. É uma pergunta da Vivian. Ela disse assim, ficar sonhando e quase acordando e voltando a sonhar, e assim várias vezes, é uma espécie de paralisia do sono? A paralisia do sono, como que eu vou falar isso? Tem um distúrbio do sono que eu não coloquei ali atrás, que é a narcolepsia. A narcolepsia é um distúrbio do sono que tem vários fatores associados, entre eles hipersonolência. A pessoa sente muito sono. Então, no tratamento, ela tem que tomar remédio para ficar acordada e tem que tomar remédio para dormir. Ela é genética. E ela tem, entre as características, como que chama? Tem a paralisia do sono e tem também a intrusão de sono REM, dos sonhos, no dia a dia. Porque a sonolência da pessoa é tanta que ela começa a ter misturas de realidade e sonho. Por tanta pressão, porque ela é uma pessoa que tem muita pressão para dormir o dia inteiro. Isso é uma característica de narcolepsia, mas são vários fatores que têm que ser levados em consideração para ser avaliado narcolepsia. A paralisia do sono, eu acho que a grande maioria deve já ter passado por ela, que é aquela quando a gente acorda e não consegue se movimentar. Acho que um monte de gente deve estar falando, isso já aconteceu comigo. E aí dá uns segundinhos, a pessoa volta a movimentar. Isso é devido a um delay do nosso desligamento da musculatura, lá daquela atonia muscular que a gente tem em sonho, que, dá uma atrasadinha para voltar ao normal. Isso não traz problema nenhum. Então, assim, tem que investigar. Não dá para saber. Normal, vamos dizer assim, não é, porque o normal é deitar e acordar do sonho que a gente teve a noite passada. Por isso que eu falo, se a pessoa tem alguma característica relacionada a distúrbio do sono, ela tem que procurar um especialista de sono. E tem que procurar um médico que é especialista em sono mesmo. A gente tem vários médicos que são especialistas em sono. Porque o médico que não é especialista em sono, ele pode até te ajudar, mas tem umas nuances que são bem específicas que o especialista vai conseguir captar com muito mais fácil, com mais facilidade e mais precisão do que um médico que não é tão especialista em sono. Então, a gente tem que ter esses cuidados. E lembrar que, eu fiz pós-graduação, fiz tudo em sono, mas eu não sou médica. Então, assim, diagnóstico, tá longe de eu falar aqui para vocês de, uma coisa é isso ou aquilo. Eu posso falar de teorias e de experiências de vida, que tem praticamente 20 anos que eu estudo isso. Mas o diagnóstico, gente, tem que procurar um médico, tá? Isso eu sempre deixo bem claro, que é muito importante isso. Tem mais alguma coisa? Mais duas perguntinhas aqui. Pode falar. A Stephanie pergunta assim, ela pede para você falar um pouquinho da relação entre sono e bruxismo, mas isso foi um pouquinho antes, então, como você já mencionou, não sei se tem mais alguma coisa. Uhum. E ela diz assim, tem alguma dica para amenizar ou apertar e ranger de dentes durante o sono? Normalmente, fazer atividades relaxantes antes de dormir é importante. Alongamento, relaxamento, yoga, sabe? Coisas que vão te relaxar. O bruxismo está muito relacionado com estresse também. Quando a gente está mais estressado, a gente dá aquela travada. Eu durmo com plaquinha. Isso é uma coisa que, de vez em quando, eu tive que fazer, de dormir. Mas eu não vi influência no meu sono, porque era o suficiente. Mas tem gente que acorda com aqui travado. Então, assim, a gente tem dentista com especialização. Tem uma área da odonto que é especializada em sono também, justamente por conta disso, do tratamento do bruxismo, que são as plaquinhas e essa parte de relaxamento mesmo da musculatura dessa área. Então, tem muito trabalho específico para isso. Mas o relaxar antes de dormir também é muito interessante.
E uma terceira e última pergunta até então, aqui é da Sofia, e ela pede para você falar um pouquinho sobre a fala durante o sono. O sonilóquio chama fala durante o sono. O sonilóquio acontece durante o sono de ondas lentas também. Existe aquilo da gente perguntar, vamos aproveitar que está falando e perguntar segredo, que a pessoa vai falar. Esquece, não acontece nada disso. Isso acontece com maior prevalência em crianças, tanto o sonambulismo, esses distúrbios do sono nesse sentido, eles têm essa característica maior prevalência em crianças, e conforme a pessoa vai envelhecendo, isso vai sumindo. Em algumas continua em menor quantidade, com menos episódios do que em outras, e algumas acontece só durante a infância. É um distúrbio do sono de ondas lentas, como o sonambulismo, que a pessoa ela fala coisas desconectas, conversa mesmo, e no outro dia ela não lembra o que está acontecendo. Normalmente, se acontece com muita frequência e você percebe que a pessoa no dia seguinte está cansada, é um motivo para procurar um especialista para tentar ver isso. Mas se é muito esporádico e a pessoa fica super bem no dia seguinte, não tem tanto motivo assim. Então a gente tem que ver o quanto isso está influenciando a qualidade de vida da pessoa. Mas não vou conseguir tirar segredo da pessoa, não. Pode ficar tranquilo. Quem tem sonilóquio pode ficar tranquilo. Não tem problema. Era isso? Era isso, obrigada. Então podemos continuar ou mais alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que podemos continuar, André. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho agora do cenário que a pandemia trouxe para a gente. A gente escuta muito na mídia só o cenário negativo, que, na verdade, o convite, basicamente, eu acho que normalmente, quando chama a gente para falar uma coisa, a gente quer saber o que isso está influenciando de forma negativa na vida da gente. Mas a gente, nessa pandemia, também teve um cenário positivo para algumas pessoas. Eu vou estar sendo hipócrita aqui e falar que ficou todo mundo bem, maravilhoso, porque, assim, as formas de encarar os estresses, os problemas, cada um seguiu um caminho diferente, cada um teve o impacto da pandemia de uma forma diferente, e esse impacto da pandemia trouxe dois cenários. Ele trouxe um cenário tanto negativo quanto positivo para algumas pessoas. E aí, quando a gente fala desse cenário negativo, a gente já de início a gente pensa, tipo, a gente caiu de paraquedas numa situação que todo mundo teve de parar de trabalhar onde trabalhava, várias pessoas perderam o emprego, então teve estresse, indecisão, a gente teve incertezas desse confinamento, esse ensino remoto, tanto para os alunos quanto para os professores. Eu nunca tinha dado aula desse jeito, desse formato que eu estou dando hoje, estou super tranquila aqui falando com vocês, mas quando a gente entrou na pandemia, na primeira semana, eu tinha de começar a dar aula remota, eu falei assim, meu Deus, o que eu faço aqui? Eu não sabia nem mexer nessas coisas, nessas plataformas. Então, assim, e os alunos? Para ficar em casa, voltar para a casa dos pais, alunos que estavam acostumados a ficar em república o tempo inteiro, que não ficava tanto em casa de pai. Então, assim, foi um cenário de incerteza global para todo mundo. E o que isso trouxe? Uma rotina negativa para muitas pessoas, porque isso de ter que ajustar tudo, tá em casa o tempo inteiro. Quem tinha criança, voltou criança para casa, a criança não ia para a escola, tinha de dar conta do trabalho da criança, da escola da criança, tinha de dar conta da aula, mas eu ficava em casa o dia inteiro, e eu ficando em casa o dia inteiro, eu estava exposta a poder dormir, se eu sou um aluno de graduação, a dormir o horário que eu quisesse, que eu não estava tendo aula, eu estava exposta à geladeira bonitinha, com comida o tempo inteiro, eu estava proibida de ir para academia, porque fechou tudo, eu estava proibida de correr no parque. Então, assim, bagunçou totalmente a vida de todo mundo, ou seja, tirou a pessoa totalmente da rotina que ela tinha. E eu disse para vocês, rotina para sono é fundamental. E é isso que eu trouxe para vocês também. Isso daí. A gente ficou exposto à tela de computador, de celular, o tempo inteiro. Fora as questões também de ficar confinado, de ansiedade, de depressão, de incerteza de futuro, se eu vou conseguir manter meu emprego, não vou, se eu vou conseguir formar, se eu não vou, se eu vou conseguir manter as aulas desse jeito ou não, celular o tempo inteiro na mão, porque quando a gente está na faculdade, querendo ou não, se eu estou durante a aula lá,
eu estou prestando atenção na professora que está lá na frente, eu não estou olhando no meu celular, eu não estou olhando na tela do computador. Se eu estou em épocas de faculdade, eu estou tendo interação social. Eu encontro os meus amigos, eu vou no bandejão, eu vou para casa, vou fazer o esporte, eu tenho a minha vida 24 de ativa o tempo inteiro, de coisas para fazer na minha rotina. Se eu estou dando aula, eu fico praticamente, antes eu dava aula em pé na faculdade, na frente, não tinha um computador na minha frente. Eu voltava para minha sala, eu ia para o laboratório, para ver meus alunos que estavam no laboratório, andava um pouquinho, ia tomar café, ia almoçar. Aqui eu estou sentada na frente do computador praticamente o dia todo, porque eu estou em casa e minha cozinha está ali. Eu sou uma pessoa, eu moro sozinha. Eu compro comida congelada, coloco ali, descongelou, comi. Então, assim, uma hora e meia que eu tinha de almoço para interação, para conversar com os amigos, com os colegas, para tomar um cafezinho depois, para caminhar de até o restaurante e voltar, se resumiu o quê? A 20 passos ali na cozinha, 20 passos aqui, em 15 minutos eu estou almoçada, porque eu nem faço comida, sentei na frente do computador em 20 minutos de novo. Então, assim, a gente não consegue encaixar uma rotina nesse caos que virou a nossa vida, a coisa só foi piorando para algumas pessoas, na verdade. E essa exposição à tela foi um dos fatores que piorou bastante a qualidade de sono. E aí a gente traz o quê? Essa questão da importância do cuidado, da restrição de sono e da privação de sono, porque aí quem era vespertino e tinha aula 8 horas da manhã, ia dormir porque estava tudo bagunçado, cochilava de dia, aí se cochila de noite vai dormir mais tarde ainda, não consegue fazer exercício para sincronizar o ritmo. Ela ia dormir mais tarde, ter que acordar cedo para ir para a aula, ou só ligava o computador, né, fingia que estava na aula, ou começar a trabalhar, várias pessoas, e a gente tem plena certeza disso. Essa restrição de sono, que não acaba sendo uma privação, porque a gente fala privação é total, mas a restrição, que esse pouquinho de sono que a gente tem todo dia, que a gente perde, ele vai se acumulando isso. E não adianta eu falar, domingo eu vou dormir o dia inteiro, vou recuperar o sono da segunda-feira. Não vou recuperar meu sono da segunda-feira, vou recuperar meu sono de sexta, sábado, um pouquinho. Mas esse pouquinho perdidinho ao longo do tempo, isso vai acumulando e vai trazendo transtornos para a pessoa. E, ao longo do tempo, a gente tem o quê? Prejuízo do tempo de reação, a gente tem diminuição de concentração, redução da memória, a gente tem aumento de fadiga, aumento de estresse, a gente tem mais irritabilidade, e tudo isso influencia bastante na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar para trabalhar, para interagir com a família, para fazer atividade física. Então, tudo isso acaba impactando bastante na nossa rotina de dia e na nossa qualidade de vida. Além disso, essa restrição de sono, ela tem uma relação muito grande com diabetes, com hipertensão, com colesterol, com obesidade. Então, tipo, uma coisa vai puxando a outra, e aí tudo acaba dando a mão e vira uma coisa tenebrosa só. E a pessoa, ela entra nesse bolo de neve, nesse ciclo aí, que, dependendo, tem que ter muita força de vontade para conseguir sair disso. E isso a gente teve bastante durante esse período de pandemia. Esse trabalho só para mostrar a relação da duração de sono com obesidade em pessoas, em adultos, e a gente vê que conforme menor tempo de sono, isso aqui, gente, em pessoas que têm restrição de sono, esquecendo aquilo que eu falei de ser curto dormidor ou longo dormidor, pessoas com restrição de sono. Então, quanto mais pessoas que dormem menos, mas têm a necessidade de dormir mais, elas estão privadas de sono, com sono restrito, elas aumentam e têm um aumento, a chance, né, tem mais obesidade de uma pessoa que dorme, tem melhor qualidade de sono, dorme melhor. E algumas hipóteses estão relacionadas a esse desencadear da obesidade decorrente da restrição ou privação de sono. Fator ambiental. Se eu estou em casa o tempo inteiro, eu assalto a minha geladeira o tempo inteiro. Vou lá, abro a geladeira, vou comer uma coisinha aqui. Se eu estou no meu local de trabalho, eu não tenho acesso tão fácil à comida desse jeito. Então, esse assalto à geladeira, ele é mais limitado, é mais difícil disso acontecer. Fator hormonal, com a redução, com essa restrição de sono, a gente tem também uma relação muito grande desses dois hormônios que estão relacionados à alimentação, que é a leptina e a grelina, que é o hormônio da saciedade e da fome. Então, a restrição de sono, ela aumenta a grelina, né, que é o da fome, e diminui esse hormônio da leptina, que é o da saciedade, ou seja, a pessoa ela sente mais fome e menos saciedade. E o fator físico relacionado à alteração no gasto energético e metabolismo basal.
paro de fazer atividades, e eu consumo mais, e eu diminuo o meu gasto energético, e com isso eu aumento o meu peso. Então, a gente vai pensando o quê? Esse débito de sono vai levar a um cansaço que vai diminuir a minha atividade física. Eu vou ter baixos níveis de leptina, altos níveis de grelina, ou seja, eu vou aumentar minha fome, vou ter seleção de alimentos que, quando a gente está com fome, a gente não quer comer alface, a gente quer comer uma coisa que é mais suculenta, que é mais agradável ao nosso paladar, e essa diminuição do gasto energético. E esse aumento também da oportunidade de comer, que eu vou ter aumento dessa ingesta de alimentos com alta densidade energética, tudo caindo, né, nesse patamar da obesidade. E junto disso, a gente tem esse desalinhamento do nosso relógio biológico, que é isso que eu falei para vocês, essa quebra da rotina. Isso acaba piorando, aguçando ainda mais esses fatores relacionados ao débito de sono. Além disso, essa privação, essa restrição de sono tem uma relação muito grande com a diminuição da testosterona, diminuição do GH, diminuição da massa magra, diminuição da força, que são fatores que são restaurados, o quê? Naquele sono de ondas lentas que eu falei para vocês. Então, vai me levar a uma redução do tempo de reação, da alerta, da concentração, aumento de sonolência, irritabilidade, fadiga, estresse. Então, o que acontece? Esse sono inadequado, ele leva a essas alterações no meu sistema fisiológico, e isso traz um prejuízo na minha qualidade de vida. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a todos esses fatores que estão envolvidos e que são desencadeados, na verdade, né, por conta desse sono inadequado. E a gente olhando para outro cenário, para um cenário positivo para algumas pessoas, que a pandemia trouxe, na verdade, está relacionado, muitas pessoas conseguiram também adequar a rotina dela de uma forma positiva. Esse trabalho remoto, para muitas pessoas, ajudou bastante em relação a ganhar tempo. Eu vou dar um exemplo também, eu sempre dou exemplo de quem é próximo de mim, para eu não ter problema. A minha irmã mora em Belo Horizonte. Ela demorava 2 horas, quem mora em São Paulo, quem mora em cidade grande, minha irmã demorava 2 horas para chegar no trabalho, 2 horas para voltar para casa. E nesse trabalho remoto, ela acabou, é um tipo de trabalho que ela conseguia desenvolver em casa. Ela ganhou 4 horas do dia dela. 4 horas, gente, é muito tempo. Você consegue adequar muito a sua rotina com 4 horas. Mas aí é a palavra-chave. Usar essas 4 horas de uma forma positiva, adequando a sua rotina de uma forma positiva. E como que eu trago essa adequação de uma forma positiva? Eu vou trazer uma relação à alimentação balanceada, a relação à rotina de deitar e acordar, a relação de praticar algum tipo de atividade física, exercício físico. Então, ela teve a possibilidade de incluir isso na vida dela, que era uma coisa que ela não tinha tempo, porque ela voltava do trabalho, ela já pegava os meninos e levava para casa, ela chegava em casa, tinha de fazer dever de casa com os meninos, tinha de levar os meninos para futebol. Então, assim, era aquela rotina louca. Ficar em casa, para ela, foi uma rotina positiva. Então, a gente teve esses 2 cenários da pandemia. A gente teve quem conseguiu adequar a sua rotina e quem. E eu não estou falando que, tipo, que legal, conseguiu, que legal que ela conseguiu, e que pena que várias pessoas não conseguiram, justamente pelos fatores que a pandemia trouxe, pelos estresses que foram causados. Então, assim, eu não estou culpando quem não conseguiu, eu estou mostrando o que fez essa pessoa ainda piorar ainda mais a situação dela, quais são os fatores que conseguem piorar essa situação da gente, esse estresse, essa indecisão, essa não saber do futuro, tipo, não sei como eu vou pagar minha conta do mês que vem, isso influencia bastante nisso que a gente está falando, alimentação, dormir bem e exercício físico, que são os 3 pilares fundamentais para uma boa qualidade de vida que a gente pode ver. E aí, quando a gente fala de exercício físico, a gente também tem que chamar atenção para a questão da sobrecarga desse exercício físico, para a quantidade ideal desse exercício físico e como ele pode influenciar no nosso sono. Para ter uma boa qualidade de sono, a gente vai pegar um atleta de alto rendimento, o excesso de treinamento dele não é legal para a qualidade de sono dele, dependendo do quanto de tempo que ele tem para descansar. Então, os extremos não são legais. Não fazer nada e fazer demais pode ser que atrapalhe a qualidade de sono. Então, a gente tem que saber, conhecer o nosso organismo e saber o que é o ideal para a gente em sentido de qualidade de vida que eu estou falando, tá, gente? Eu não estou falando de atleta de alto rendimento, porque o foco dele é outro. Eu estou falando aqui de qualidade de vida. E cada um tem que saber conhecer o seu organismo, por conta do quê? De ajustar as suas atividades ao seu cronotipo.
Eu, André, sou uma pessoa que gosta de acordar cedo. Eu vou correr, fazer exercício físico 11 horas da noite? Não vou, porque eu não vou nem aguentar. E se eu fizer, eu vou dormir super mal por causa disso. E a gente vai... Mas mesma coisa de uma pessoa que é super vespertina e resolve entrar na academia às 7 horas da manhã. É nunca, que ela vai uma vez, vai xingar até a última geração do personal dela, que, coitado, não tem nada a ver com isso, e nunca mais vai voltar. Porque isso não está ajustado ao cronotipo dela, ao bem-estar dela. Então, esse ajuste de cronotipo é muito importante para todo mundo ter consciência de como isso funciona no organismo da gente. Então, a gente cai numa polêmica muito grande. Horário de exercício e início do sono. Porque você sempre escuta, fazer exercício à noite atrapalha o sono. De quem? Por quê? Então, a gente não pode generalizar as coisas. Eu não gosto, eu sou super matutina, mas eu não gosto de fazer exercício cedinho. Eu faço, mas se for para preferir, eu prefiro fazer 6 horas da tarde. Mas 6 horas não é perto do meu horário de dormir. Eu não durmo 6 horas, eu não durmo 7 horas. Eu durmo 9h30, 10 horas. Então, o meu organismo tem um tempo para ele voltar, dar uma acalmada e eu começar o meu sono. Então, é diferente. Então, a gente tem que prestar muita atenção. O horário de exercício perto do início do sono. As pessoas falam, fazer exercício à noite prejudica o sono. Depende bastante. Se é uma pessoa que dorme 1 hora da manhã, ela fizer o exercício 8 horas da noite, não vai prejudicar o sono dela. E se a pessoa não tem nenhum distúrbio do sono, levando tudo isso que eu falei para vocês em consideração. Então, é muito importante a gente ficar atento a esse nosso relógio biológico, a esse nosso cronotipo. E aqui eu puxei para o exercício, mas a gente vai puxar isso também para a rotina de estudo, de atividade remota mesmo. Se eu sou uma pessoa que tenho a condição de estar em casa e adequar a minha rotina, eu vou tentar adequar, a não deixar essa minha rotina louca. Eu acordo cedo, mas aí eu cochilo à tarde. Aí no outro dia, não, eu não vou cochilar à tarde, eu vou fazer isso. Então, assim, se eu resolvi que eu vou acordar cedo e vou cochilar à tarde, essa vai ser a minha rotina. Eu vou pôr uma rotina nisso. Não está errado eu cochilar à tarde, se eu tenho uma aula às 8 horas da manhã. Então, eu acordo, eu fui dormir tarde, porque eu não consigo dormir cedo, fui dormir tarde, tudo bem, fui dormir 1 hora da manhã, mas a minha aula é às 8. Tá, eu acordo para minha aula, estou em casa mesmo, 7h30 eu acordo e vou para a aula. Tomo café para dar aquela despertada, vou para a aula. Mas eu faço uma rotina que todo dia eu tiro uns meia hora, também o cochilo, gente, não é dormir a tarde inteira, porque isso desanda tudo também. É dormir um tempo programado, de meia hora, 40 minutos, que é o essencial para o teu organismo reajustar. Ou se você faz uma rotina de 1h30 de sono à tarde. Todos os dias eu tenho essa rotina de 1h30 de sono à tarde. Faz uma semana disso. Rotina de sono, rotina de alimentação e rotina de atividade física. Vai ver que a tua vida vai mudar da água para o vinho. A tua qualidade de sono vai mudar da água para o vinho. Então, a rotina para a qualidade de vida, gente, ela é essencial. Ah, André, é fácil você falar, porque você dá aula na faculdade, você mora pertinho da faculdade, você mora sozinho, você não tem que levar filho na escola, você não tem que fazer isso, você não tem que fazer nada. Mas é uma rotina de quem está sozinha. Vocês acham que quem mora sozinho tem que ter uma rotina também, porque senão despiroca a cabeça de ficar sozinho o tempo inteiro. Então, tudo tem que ter uma rotina. E a partir do momento que a gente consegue fazer essa rotina seguir bonitinha, a gente percebe que a qualidade de vida muda pra caramba. O tipo de exercício físico também, só puxando um pouco para o exercício, é fundamental. Ah, eu não gosto de musculação, eu me obrigo a fazer musculação, mas eu adoro correr, adoro andar de bicicleta. Então, para que eu vou me forçar a fazer uma musculação se eu gosto de correr e fazer uma bicicleta? Ah, eu não gosto de musculação, mas eu gosto de fazer funcional. Faz funcional. Eu consigo trabalhar os mesmos grupos musculares no funcional do que na musculação. Ah, eu detesto correr, mas eu gosto de andar de bike. Vai andar de bike, não precisa correr. Porque, assim, o que eu não gosto de fazer, eu não consigo colocar na minha rotina. Então, a gente também tem que ficar bastante atento a isso. Ah, eu vou colocar uma rotina de fazer meditação antes de dormir. Eu não consigo. Hoje, André, eu já tentei várias vezes, eu não consigo. Eu me estresso mais do que me beneficio com isso. Então, assim, é uma coisa que eu não consigo encaixar na minha rotina. Mas eu consigo encaixar outra coisa que seja relaxante no mesmo lugar. Então, assim, a gente tem que conhecer, a gente tem que se conhecer para saber ver, para conseguir enxergar o que é ideal para a gente e o que não é. E o que é ideal para mim, talvez não seja o ideal para você. E tudo bem, cada um se encaixa naquilo que te faz melhor. E é isso que a gente tem que se conhecer.
tem que saber. Então, esse sono adequado, o que ele vai fazer para a gente? Vai trazer essas alterações mais positivas para o nosso sistema fisiológico. E com isso, com certeza, uma melhora na nossa qualidade de vida e em todos os aspectos da nossa vida. Então, tô já acabando, tá, gente? Então, qual que, a gente falando de ensino remoto, qual o horário que você prefere estudar? Qual que é o grande vilão disso? O grande vilão disso é essa rotina. Porque, assim, eu prefiro estudar de madrugada. Eu vou acordar 6 horas da manhã para estudar? Não vou. Então, eu tenho que saber conhecer, que é isso que a gente está falando. Não existe o certo e o errado. Se aquele aluno, ele não gosta de estudar, porque ele não gosta de acordar cedo para estudar. Ele tem dificuldade por causa do cronotipo dele, da individualidade dele. Mas esse aluno, a aula é de manhã, não tem o que fazer. Ele tem que, ou ele vai fazer uma faculdade noturna. Tem como resolver esse problema. Vai fazer uma faculdade à noite. Mas se a aula dele é de manhã, ele não pode usar, ele pode usar desculpa que ele é um vespertino, mas ele vai faltar todas as aulas. Não tem como o sistema ser mudado por conta de uma pessoa. Mas ele consegue criar uma rotina que faça ele frequentar essa aula de manhã de uma melhor forma possível, criando uma rotina de um cochilo à tarde para poder melhorar isso. Então, assim, estratégias que cada um consegue desenvolver, levando em consideração a sua característica de vida. Eu, que sou matutina, eu jamais faria uma faculdade à noite. Jamais. Para mim, não dá eu fazer uma faculdade à noite. Mesma coisa, se uma pessoa é super vespertina e não está conseguindo, pensa na possibilidade de fazer uma faculdade à noite. Para ela vai ser melhor do que isso. Então, assim, a gente tem que levar essas coisas em consideração. Importante, está na hora da gente começar a se desconectar. Desconectar porque a gente está muito exposto o tempo inteiro e isso anda influenciando bastante a nossa qualidade de sono. Esse celular na cara antes de dormir, essa série, que a gente começa a assistir uma série, que emendar tudo, vai dormir 3, 4 horas da manhã, são coisas que dependem da gente. A gente não consegue pôr culpa em ninguém. Depende da gente. Então, se eu estou dormindo mal e é por causa disso, só depende de mim, de mudar essa característica, esse vício, vamos dizer assim, para poder melhorar a minha qualidade de vida. Então, assim, se eu não consigo mudar, se eu não quero tirar o celular da minha cara antes que eu vá dormir, e eu sei que é isso que está atrapalhando o meu sono, paciência, continuo com sono ruim e continuo seguindo com as consequências. Agora, eu quero mudar, eu quero melhorar. Então, eu começo com estratégias. Eu vou começar meia hora antes de dormir, falo tchau para todo mundo, esqueço que o Instagram existe e vou começar a, apagar a luz da sala. Se eu quero assistir televisão, eu assisto televisão, mas um ambiente mais escurinho. Tento colocar luz amarela na sala, no quarto, deixo luz clara só na cozinha e no escritório. Então, assim, são várias estratégias que a gente consegue fazer para melhorar isso. Mas a pessoa tem que querer, que é fácil a gente não querer mudar nada e ficar reclamando todo dia, eu não durmo bem, não durmo bem, mas faço exercício, eu como super mal, eu fico com o celular o tempo inteiro na cara, eu faço um monte de coisa errada, não vai dormir bem mesmo. Então, cada um sabe onde tem que mudar, né? E aí, como que a gente pode fazer isso? A gente sempre fala, vocês jogarem na internet, higiene do sono. Vai aparecer um monte de quadradinho com 10, 7 tipos de atitudes que a gente tem que tomar, que é a higiene do sono, que a gente fala. O principal, rotina para deitar e acordar. Todo dia eu tenho que deitar e acordar mais ou menos no mesmo horário. Uma rotina, seu organismo entende que aquilo é a sua hora de dormir, é a sua hora de descansar. E esse ambiente para dormir, ele tem que ser um ambiente ideal. Ele tem que ter uma temperatura agradável, umidade, iluminação, ventilação e barulho. Dias de muito calor é insuportável, atrapalha pra caramba o nosso sono. Dias de dias muito frio também, dependendo, a gente não consegue dormir se a gente não está coberto o suficiente. Ambiente claro vai incomodar dormir, muito barulho vai incomodar. Então, essas estratégias são importantes da gente tomar. E a gente consegue resolver esses tipos de problema. Alimentação antes de dormir. É óbvio que é muito mais gostoso comer um hambúrguer do que uma comida mais leve antes de dormir. Mas se é uma pessoa que já tem algum tipo de problema com sono, isso vai afetar mais ainda o sono dela. E aí, gente, quando eu falo essas coisas, também a gente tem que levar em consideração se é uma pessoa que tem algum tipo de problema mais acentuado do sono, ou se é uma pessoa que dorme super bem. Porque, assim, quando a gente fala que a pessoa tem que ter uma higiene de sono, ou uma pessoa procura esse tópico higiene do sono, é sinal que o sono dela não está legal. Então, ela está fazendo algum tipo dessas coisas que eu estou falando para vocês que pode estar atrapalhando o sono dela. Se eu sou uma pessoa que nunca procurei esse tipo de coisa e nunca me atrapalhou na vida o sono, então, quer dizer que esse hambúrguer que eu como à noite não
está influenciando tanto na minha vida, porque eu tenho uma rotina legal, que no outro dia eu vou acordar, vou fazer exercício, e eu vou dormir no outro dia, no mesmo horário. Então, assim, a gente tem que levar tudo isso em consideração também. Então, a prática de exercício físico, ele é fundamental. Essas coisas que são marcadores ao longo do dia, a gente chama de Zeitgebers. Então, tipo, atividade física sempre no mesmo horário, alimentação certinha, café da manhã, lanchinho da tarde, almoço, café da tarde, jantinha, ceia antes de dormir, coisas que marcam o nosso dia são muito importantes para criar essa rotina, e isso facilita bastante na nossa qualidade de vida. Álcool antes de dormir, a gente fala, dormir igual um anjo. Mentira. A gente acha que dormir igual anjo. O álcool, ele inibe a gente passar pelo sono REM. Enquanto o nosso álcool não é metabolizado no nosso organismo, a gente não sonha. Vocês podem perceber que quando bebe, a gente sonha muito no final da noite, tipo assim, acorda meio tumultuado, porque concentrou todo o sono REM lá no final da noite. Então, é aquela coisa desorganizada por causa disso. E a melatonina. Melatonina é fácil de comprar. Aqui no Brasil ela já está liberada, então qualquer um pode ir lá e compra. Mas se eu durmo bem, para que eu vou tomar melatonina? Então, assim, a minha mãe, as amigas da minha mãe, tudo começaram a tomar melatonina. Minha mãe, eu acho que eu vou tomar melatonina. Mãe, para quê? Não tem problema de sono, dorme bem, para que quer tomar melatonina? Assim, não tem por que eu colocar algo exógeno no meu organismo, tipo um medicamento, se o meu organismo não está precisando disso. Agora, se eu fui no médico, eu tive uma prescrição, gente, é diferente. Então, a gente tem que saber dessas coisas também. Então, a gente percebe o quê? Consequências de uma alimentação balanceada, de uma rotina, de dormir bem, de exercício físico, a gente tem características positivas, que é essa restituição física, melhora do desempenho, redução de cansaço, consolidação de memória, melhora no desempenho cognitivo, ou seja, uma resposta positiva em todas as nossas funções. Mas se eu tenho algo que eu não consigo manter numa rotina legal nesses 3 fatores, levando em consideração isso, eu vou ter sonolência, redução de tempo de reação, prejuízo de memória, de concentração, irritabilidade, fadiga, estresse, doença metabólica. Então, a gente consegue perceber o lado positivo e o lado positivo, negativo e positivo, de ter um bom equilíbrio nesses 3 fatores que são fundamentais na nossa vida, né? E isso levando em consideração esse momento da pandemia. E a gente teve essa rotina para entrar, e agora a gente vai ter que movimentar essa rotina de novo para voltar à vida que a gente tinha antes. Então, é um momento legal também de começar a pensar em estratégias de como vai ser esse retorno, como eu vou adequar minha vida de novo para essa nova rotina que eu tinha antes da pandemia, né? Aqui eu deixo para vocês, tem o meu e-mail, se alguém quiser mandar um e-mail, tirar alguma dúvida, sinta-se à vontade, pode mandar que eu respondo, tá, gente? A gente tem o laboratório de sono e exercício, a gente tem alguns questionários que a gente usa de características de sono, que tem na internet, a gente tem no site do nosso laboratório, tem uma página também no Facebook e um e-mail também do laboratório. Então, se tiverem curiosidade a mais, alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. A gente fica muito feliz quando as pessoas mandam mensagem para a gente, com curiosidades a respeito dos estudos da gente, de sono, do que a gente está trabalhando. Bom, eu acho que eu passei 10 minutinhos do que podia. Deixa eu parar a apresentação para a gente tirar as dúvidas com vocês. Andréia, nós temos algumas dúvidas aqui. O pessoal foi fazendo bastante comentários aí também. Não vai dar tempo de ler os comentários, mas eu vou colocando as perguntas então, tudo bem? Tá. A pergunta do João Rafael. Como se acalmar durante a noite quando não conseguimos pegar no sono por causa de estresse e ficamos remoendo coisas que aconteceram? Isso, quem souber a resposta foi estar rico na vida, né? Para resolver. É difícil, gente. Eu acho que a gente estava falando. Tem uma estratégia dessas de sono que é muito importante, que é não associar, isso é muito usado em insônia, que é não associar a cama a um momento de sono ruim. Então, assim, se a gente vai para a cama e a gente costuma falar que fica fritando, né? Virando de um lado para o outro, e a gente fica fritando, o ideal é sair da cama, porque você já começa a associar, já vou deitar e não vou conseguir dormir de novo. Então, tem muito dessa situação de associação. Então, fazer coisas que te relaxem. Se te relaxa ler um livro, vai ler um livro. É manter a mente em coisas que tirem o que está te incomodando da tua cabeça naquele momento. É fácil? Não é, com certeza. Respirar, contar respiração, trabalhar, alongar, coisas, tomar um banho quente, pensar, ler um livro, coisas que vão trazer um relaxamento para a pessoa.
E aí cada um vai conseguir perceber o que que é. Mas isso de estratégia de sair da cama e não associar a cama a não dormir bem, é bem usado em estratégias de insônia, de tratamentos de insônia. Chama terapia comportamental isso. Uma pergunta da Yasmin. Ela conta que tem 63 anos, entrou na Unicamp esse ano e faz um curso noturno. Só que ela está preocupada com o retorno presencial, porque ela é, com certeza, matutina. Ela pergunta o que fazer, se conseguir fazer algumas matérias no diurno, vespertino, ela pergunta se isso seria melhor. Eu acho que o interessante é isso de... Se ela é muito matutina e o curso é noturno, ela tem que ver se ela vai conseguir acompanhar, se isso está influenciando muito a qualidade de vida dela, não sei. Então, assim, aquilo a pessoa sabe até que página ela consegue ir, né? Isso é muito importante. Mas criar estratégias durante o dia também pode ser que auxiliem ela de, tipo, tudo bem, ela vai ficar acordada até mais tarde, ela vai acordar cedo, porque a rotina dela é acordar cedo. Mas ela pode tirar, se ela tiver a condição, que ela faz durante o dia permitir, ela pode tirar um cochilo durante o dia. E aí ela consegue ficar melhor durante a aula. Ela pode até, que é uma estratégia que é muito usada com pessoas que trabalham em turno, desse período de sono que vai fazer à tarde, ser mais próximo do período da aula, porque a pessoa acaba acordando mais bem disposta, e ela consegue acordar, ficar o período, vamos supor que a aula começa às 7 horas da noite. Se ela consegue fazer um cochilo, sei lá, 3, 4 horas da tarde, está mais próximo do horário dela ir para a aula. Porque o que acontece com a gente? A gente que trabalha, eu, por exemplo, que trabalho cedo, 8 horas da manhã, que horas que eu acordo? 6, 7 horas, e estou 2 horas acordada antes de começar o meu trabalho. Pessoas que normalmente trabalham em turno e elas não dormem, não conseguem ter períodos longos de sono durante o dia, e a gente pode extrapolar para esses outros casos, essa pessoa acorda por volta das 2 horas da tarde, ela tira um cochilo e acorda 2 horas da tarde. Ela só vai trabalhar 10, 8 horas da noite. Olha o tempo que ela ficou acordada antes de começar a trabalhar. Então, a gente tem essa estratégia de ter cochilo próximo desse período que tem que ficar acordado e que a gente sabe que a gente não vai ficar bem, é uma estratégia que talvez dê certo, levando em consideração o estilo de vida da pessoa, né? E a Sofia pergunta assim, por que as mulheres em menopausa têm mais dificuldades para dormir? Quais são as alternativas para amenizar isso? As mulheres da menopausa, a alteração hormonal atrapalha bastante o sono. É aquilo que eu falei para vocês, da apneia, isso já acaba influenciando a insônia, acompanha as mulheres ao longo da vida toda, na verdade. Tem maior incidência em mulheres. São estratégias comportamentais, são importantes. Atividade física é uma estratégia que ajuda bastante essa pessoa a dormir melhor e ela pegar melhor no sono. Porque o que vai acontecer? O exercício, ele vai, vamos dizer, gastar energia, e a gente precisa dormir para restaurar essa energia. Então, é essa energia a mais que a gente está gastando no dia do que a gente já tem na nossa rotina. Então, isso faz a necessidade nossa de sono ser maior. Então, isso ajuda a descansar mais. Então, uma estratégia poderia ser essa e tentar ter atividades que são relaxantes mesmo. A gente vê que não tem segredo, é conseguir encaixar o que melhor dá para aquela pessoa, para a necessidade daquela pessoa, né? Porque do jeito que eu falo, parece que é tão tranquilo, né? Resolve assim, mas não é difícil, eu sei que é. Tem mais alguma? Tem mais uma pergunta aqui, que é da Bruna. Ela pergunta assim, a síndrome da cabeça explosiva, acho que é assim que se chama, tem ligação com algum distúrbio do sono ou algum fator do ambiente? Ela diz que já aconteceu algumas vezes com ela de estar pegando no sono e acordar com um barulho muito alto, como uma explosão, mas na verdade esse barulho não existia. Juro, eu nunca escutei. Nunca escutei sobre essa síndrome. Não vou saber te responder, para ser muito sincera. Mas, pensando assim, nossa, eu nem sabia, juro, da existência. Eu vou até pesquisar isso. Pensando assim, vai influenciar no sono, porque vai te dar Você vai acordar assustado, o que acontece? Mexe no teu cortisol isso. E o que eu falei para vocês? O cortisol tem que estar lá embaixo. Isso da apneia, desses despertares que os distúrbios do sono trazem, eles trazem alteração também no cortisol. E isso pode ser que tenha alguma relação também. Não sei, não vou saber aprofundar mais. Eu imagino que talvez seja por aí. Sim. Então, se tivermos mais perguntas, temos mais 2 minutinhos, né, que o nosso tempo está aí quase estourando. Mas a gente já quer agradecer, professora Andréa, pela participação, pelas contribuições, por trazer
tantos conhecimentos aí que as pessoas, nós, né, eu também me incluo nisso, a gente pode aplicar na nossa rotina para ter uma vida melhor. Então, nosso agradecimento aí em nome da equipe do SAI, do Serviço de Apoio Estudante, e o pessoal já está dando feedback aqui também, agradecendo, as pessoas adoraram aí a palestra, então acho que é bacana. Fico muito feliz pelo convite. Sempre quando eu tenho oportunidade para falar de sono, eu fico muito feliz, porque assim, vocês conseguem perceber que são coisas super tranquilas que a gente pode tentar fazer na nossa vida. Não é nada muito mirabuloso de tipo, tenho que procurar um médico, não sei onde. Não, a gente consegue adequar a nossa rotina. Então, fico feliz de ter passado isso para vocês, e se tiverem dúvidas, alguma coisa, a gente pode mandar e-mail, eu estou à disposição, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Então, Andréia, obrigada a todos pela presença. Obrigada, pessoal. E a gente só pede para vocês deixarem aí um feedback, aí a nossa estagiária colocou, isso ajuda a gente a organizar as próximas atividades. Então, uma boa quinta-feira para todos, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, gente. Bom resto de semana. Tchau, tchau. Obrigada, Maria.